Aliás, a Vera falou há pouco, né, do recuo do presidente Temer na questão envolvendo a privatização de Congonhas. O governo Temer parece que vem mais um recuo aí. E nesse caso, o próprio Andreasa já tinha falado quando a gente discutiu esse tema aqui nessa semana mesmo, né? O Temer admitiu que fará ajustes na polêmica portaria que modificou o entendimento sobre o trabalho escravo e restringiu o acesso à lista suja de empresas envolvidas com serviços degradantes. Em entrevista ao site Poder 360, o presidente Temer afirmou que vai acatar sugestões feitas pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge. Ele citou como uma das possíveis alterações estabelecer uma delegacia na Polícia Federal de combate a crimes do trabalho escravo. Temer, porém, já sinalizou que só fará as alterações, claro, aí depois da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara, lá em Brasília. Começo com você, Andreasa. Esse tema você já falava mesmo que tudo indica que o governo recuaria, né, nessa questão para lá de polêmica e depois de toda a repercussão também negativa, né? Governo fraco, né? Governo fraco é aquele que recua. Está dizendo que acatará sugestões da Raquel Dodge relativas à portaria. Se for assim, tanto melhor, sempre se pode ajustar. Como eu já disse aqui, a portaria precisa ser estudada, destrinchada, ela tem excessos, sobretudo relativas à questão da lista daqueles das empresas e fazendas que fazem trabalho análogo à escravidão, que tem trabalhadores em situação análoga à escravidão. Essa lista precisa estar em evidência e decorrer de decisões técnicas do Ministério, não da ação do ministro. Estou de acordo quanto isso, mas há coisas importantes na portaria. Sobretudo aquela que regula a atuação do fiscal, para que ele não tenha autonomia de, vamos lá, com base apenas no seu humor, deixando a questão ideológica de lado, com base apenas no seu humor, entrar num lugar e, porque a saboneteira não está no lugar correto, dizer que aquilo ali é uma condição inadequada de trabalho e multar a empresa, o fazendeiro, o empresário como praticante de trabalho análogo à escravidão. Tem que tomar cuidado, tem que ter limites objetivos para a classificação do que seja isso. É muito subjetivo o leque que incorpora essa questão e que atribui a pessoas a prática de escravidão. É um negócio terrível, certo? Então, para mim, faz todo sentido que um fiscal tenha de atuar para dar um flagrante, para multar alguém, para autuar alguém, tenha que estar acompanhado de autoridade policial. Não pode estar sozinho. No melhor dos casos, porque isso gera um equilíbrio, evita excessos. É apenas isso. Você acha isso também? Não, acho que não. Acho que burocratiza, acho que não tem policial para todas as fiscalizações que se for fazer, porque não é só fiscalização de trabalho escravo, aí você tem fiscalização de frigorífico, fiscalização de alvará de funcionamento de estabelecimento, tem fiscalização no Brasil inteiro. O que se tem de fazer é regularizar a fiscalização, apertar a fiscalização e fazer com que ela tenha efetivamente o caráter de fiscalização e não de extorquir ninguém. Porque tanto como pode extorquir alguém e se não der, você autuar alguém por trabalho análogo à escravidão, também vale o contrário. Você encontrar trabalho análogo à escravidão e não autuar mediante extorsão. Então, a extorsão existe para os dois lados. O que tem que se fazer é que os fiscais não sejam corruptos e que os fiscais realmente fiscalizem. Eu acho que o trabalho de fiscalização é a primeira etapa que leva a uma autuação e, a partir daí, é que se leva ou a um indiciamento, ou a um processo trabalhista, etc, etc. Está se confundindo as coisas e eu acho que o governo e a bancada ruralista e os demais interessados nessa portaria o fazem de propósito, o fazem porque querem realmente, no fim do dia, o que se quer é mitigar a fiscalização, o que se quer é tornar mais restritiva a legislação que define o que é trabalho degradante, correlato à escravidão ou em condições desumanas e não previstas na legislação. O que se quer é mitigar tudo isso, porque justificativas o governo as deu e elas não foram convincentes nem para o Ministério Público, nem para a Procuradora-Geral da República, nomeada pelo próprio presidente, que tem um trabalho, aliás, nesta área
exatamente bastante antigo. A Raquel Dodge foi quem ajudou a firmar as balizas que hoje valem para definir o que é trabalho análogo à escravidão, e isso é uma coisa civilizatória de um país. O país não pode conviver com puxadinhos nessa área, não pode conviver com, tudo bem, ele está trabalhando meio em condição degradante, mas deixa, porque isso diz respeito à sua competitividade no mundo, diz respeito à sua capacidade de atrair investimentos, diz respeito à sua capacidade de gerar qualidade de vida e, portanto, estar em índices de desenvolvimento humano melhores. É isso tudo que vai formar um país distinguir um país civilizado de uma nação subdesenvolvida. Então, eu acho que o melhor seria revogar essa portaria, que começou mal, começou enviesada e não tem como melhorar com puxadinha. Marcelo Madureira. Se o governo fosse igual um automóvel, né? Ele só precisava de uma marcha, a marcha ré. Porque o que o mais Temer faz é propor uma medida qualquer. Não estou entrando no mérito dessa medida exata da questão do trabalho escravo, mas ele é rei disso. Ele coloca uma coisa para agradar ali os troianos, aí no agrado dos gregos, pronto, a marcha ré. E assim é o Brasil. O que eu acho também condenável, que está se falando aqui no Brasil, isso mostra o atraso, né, do nosso país, porque é um excesso de regulamentações é enorme. O Estado quer regulamentar tudo, né? Até o palito de dente é regulamentado. E isso acaba gerando também toda uma rede de fiscalização que acaba não sendo eficaz, não acaba sendo efetiva, né? A vigilância sanitária vai lá caçar os queijos artesanais, a linguiça artesanal da Roberta Sudbrack na Rio Arte, né? E você tem milhões de biroscas aqui no Rio de Janeiro nas piores condições de higiene. Lá a vigilância sanitária não vai, talvez porque não consiga, né, nem espaço na mídia, e nem entrar de graça, e nem arrumar uma cervejinha. O excesso de regulamentação gera o excesso de vigilância e gera o excesso de corrupção, né? Ou você corrompe para não ser multado, ou então o contrário também pode ocorrer. Ou seja, essa é a realidade que tem num país onde você tem excesso de regulamentação e falta de educação, porque numa economia do século XXI, você ter esse tipo de relação de capital e trabalho com a mão de obra, de escravidão ou semi-escravidão, demonstra um atraso enorme, falta de compreensão, mostra o quão rudimentar ainda são alguns setores da nossa economia, né? É inacreditável você ter o agronegócio, que tem um lado que é de ponta, que é o Brasil, a liderança mundial, e no mesmo agronegócio você tem esses jagunços, esses caras de 8ª categoria, muitos com mandato no Legislativo, não só no Legislativo Federal como estadual, né, e que exploram a mão de obra e realmente são usuários de mão de obra escrava. Isso é o atraso do Brasil que a gente vive, isso é falta de educação.